comunicar aos demais vereadores, tanto o vereador Aurélio como a vereadora Elaine e o vereador Rubinho, que nós estamos com falta de quórum aqui para a votação. Conseguindo o mesmo entendimento que nós temos no plenário, e a gente tem que estar de acordo com isso, nós faremos a leitura dos pareceres, abriremos a discussão, suspendo a discussão, passamos para o próximo parecer e depois, ao final dessa reunião, entendo mais uma pessoa, porque a gente precisaria de 5 pessoas aqui para estar votando os pareceres, aí nós passaremos para o momento de votação, porque se eu encerro a discussão, obrigatoriamente, o meu próximo passo é a votação. Então, eu quero ouvir aí dos vereadores se estão de acordo dessa forma, e a gente teria esse tempo para fazer a leitura dos pareceres. De acordo. Nomura? Ok. Tudo bem, presidente. Então, vamos lá. Então, eu vou suspender a discussão do processo 203 de 2020 e vou abrir agora para a leitura do parecer elaborado pela relatora vereadora Elaine do Quilômetro Periférico. Não, mas a gente vai nesse aqui primeiro, da Elaine do Quilômetro Periférico, relativo aos processos 075 e 168, em face da vereadora Juliana Cardoso, que inclusive está presente conosco aqui. Então, aberta aí a leitura de um dos pareceres, vereadora. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Você quer falar primeiro, Ju, ou eu tenho que ler primeiro? Tá. Eu fiz os dois. Fiz 2 juntos. Excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, Vossa Excelência indicou-me por meio dos memorandos em referência para, no prazo de 10 dias, manifestar-me sobre a admissibilidade ou não da representação e a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza de pena a ser aplicada para os processos autuados com os números 07521 e 16821. Encaminhados em anexos, em consonância com o artigo 21 da Resolução 07 de 2003, em cumprimento ao determinado por Vossa Senhoria, depois de prorrogado o prazo de minha manifestação por mais 10 dias, tal como facultado pelo artigo 21 da 3ª resolução mencionada, passo a apresentar o meu parecer, com fundamento no que passo a expor. Trata-se de representação apresentada pelo cidadão Lourivaldo Delfino em face da vereadora Juliana Cardoso, pela razão de manifestação da vereadora em reunião ocorrida na Igreja Comunidade Menino de Deus. Alega-se agressão verbal contra o cidadão em questão dessa reunião, bem como relatos de seus problemas pessoais de forma desmedida e sem coesão com a pauta da reunião, que versava sobre a obra do Riacho dos Machados, motivo pelo qual alguns parlamentares foram chamados à reunião para enriquecer o diálogo. Segue-se que outros parlamentares convidados, a saber, o vereador Toninho Véspoli e o deputado estadual Paulo Fiorilo, que participaram ativamente e sinalizaram continuação do contato e encaminhamento das demandas, o que não ocorreu com a nobre vereadora Juliana Cardoso. O cidadão indaga sobre a existência do direito constitucional de liberdade de expressão e sua amplitude para protestar casos de injustiças e reitera que a reunião ora citada fora convocada com base em princípios genuínos de cidadania e ampla participação popular. E, nesse sentido, Lourivaldo Delfino, então, agredido verbalmente pela vereadora, possuía todas as informações acerca da obra do Riacho dos Machados. Ato contínuo, em outra situação, na legislatura 2012 e 2016, a vereadora ficou responsável pelo loteamento da subprefeitura de São Paulo, cuja indicação para o cargo de subprefeito foi o senhor Fábio dos Santos, integrante do gabinete da douta vereadora, configurando-se abuso de poder por parte da mesma. Segue-se que, segundo o relato do senhor Lourivaldo, então subprefeito levou adiante, a pedido da vereadora Juliana Cardoso, a desapropriação da associação e Centro Apoio aos Moradores Jardim Tietê, Riacho dos Machados, entidade que Lourivaldo fazia parte como presidente da associação anteriormente. Após a desapropriação, o ato que prejudicou 300 famílias foi desfeito pela própria prefeitura e o subprefeito solicitou documento utilizado para a desapropriação, devido à ocupação irregular da área pública. Outro caso relatado é a ocupação de uma residência por um filho da assessora Edith, do gabinete da vereadora Juliana Cardoso, com a premissa de que o mesmo não tinha necessidade de fazê-lo, sendo que o acontecimento foi denunciado e foram produzidas imagens para assegurar a veracidade, no entanto, sem evidência do material juntado à representação.
O cidadão, após ser expulso das dependências da Câmara Municipal de São Paulo e proibido de ingressar nas suas dependências em decorrência da agressão verbal aos servidores, munícipes e vereadores, com registros de ocorrência de perturbação da ordem e dos trabalhos da Casa Legislativa, manifestou-se no sentido de abuso de poder e sinalizou envio das denúncias aos ouvidores de órgãos competentes. O representante juntou o registro de comprovante de residência na cidade de São Paulo, documento oficial com foto, cópia do título eleitoral e cópia do auto de intimação. São esses, resumidamente, os fatos apresentados pelo cidadão Lorivaldo. Da admissibilidade da representação. Conforme disposto no artigo 2º da Resolução 7, de 27 de maio de 2003, compete à Corregedoria da Câmara Municipal zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar e pela observância dos preceitos de ética, decoro parlamentar e receber denúncias contra vereadores por prática de ato atentório ao decoro e à ética parlamentar. Portanto, faz-se necessário que esta Corregedoria, colegialmente, realize o primeiro juízo de admissibilidade referente à presente representação, indispensável em todos os feitos, decidindo, nos termos do artigo 21 a 23 da Resolução 7 de 2003, se a representação deve prosseguir ou não, bem como, caso decida prosseguir, qual a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena a ser aplicada. É nesse âmbito normativo, assim resumido, que exaro o meu parecer, e preliminarmente, nesse sentido, necessária a análise se a representação preenche os requisitos de admissibilidade. Em se tratando de representação que pretende iniciar processo por infrações de decoro parlamentar e, portanto, representando condutas puníveis com a perda de mandato, do artigo 19, inciso 1, da Resolução 7 de 2003, está-se diante de processo e de julgamentos relacionados com normas sancionadas que devem ser interpretadas restritivamente no plano jurídico. Em decorrência disso, não somente a legislação penal brasileira, mas todas as normas de caráter sancionatório são regidas pelos princípios constitucionais da legalidade do desvio e do devido processo legal, a fim de harmonizar-se com o sistema constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, a Lei Orgânica do Município dispõe que a Câmara Municipal disporá sobre o procedimento a ser obedecido nos processos de perda de mandato decididos pela Câmara e sobre a aplicação de outras penalidades assegurando o contraditório. Portanto, o procedimento de julgamento de um parlamentar segue o princípio constitucional do devido processo legal em todas as suas fases e formalidades, motivo pelo qual o juízo de admissibilidade realizado por esta corregedoria deve assegurar os direitos e garantia dos parlamentares, procedendo à verificação do preenchimento rigoroso de todos os requisitos de admissibilidade exigidos pelas normas vigentes. Conforme se encontra previsto no inciso 2 do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, aplicado por analogia nessa edilidade, a representação somente poderá ser admitida se não for considerada inepta ou carente de justa causa. Requisitos esses contidos também no artigo 395 no Código de Processo Penal. Para que a representação não seja considerada inepta, exige-se, sobretudo, a legitimidade ativa da representante, disposto no artigo 20 da Resolução 7 de 2003. Da Corregedoria da Câmara Municipal, em que pese haja outros elementos que compõem esse exame e legitimidade ativa e o mais relevante para o caso concreto. Por outro lado, a justa causa considera-se uma peculiaridade de ação penal em relato à ação civil, constitui requisito de admissibilidade de representação, bem como condição de ação penal. Conforme o magistério de Gustavo Badaró, no passado, a justa causa foi identificada como a necessidade de que uma denúncia descrevesse, em tese, um fato típico, isto é, bastava que a conduta imputada a alguém fosse tipificada no plano abstrato, de modo que a denúncia somente poderia ser rejeitada quando o fato narrado, evidentemente, não se constituísse crime. No entanto, tal conceito se mostrou insuficiente, pois, segundo o professor, em razão do caráter infamante do processo penal em si, em que simples fato de estar sendo processado já significa uma grave pena imposta ao indivíduo, não é possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na fase pré-processual. A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passou a significar, portanto, a existência de um apoio probatório mínimo, indicando de autoria e materialidade da infração imputada, de maneira a indicar a possibilidade futura de aplicação de sanção. Deve-se ressaltar que não se exige para o exercício da ação penal, ou mesmo do direito
de representação contra-parlamentar a mesma carga probatória necessária para uma sentença judicial. No entanto, existe um mínimo de elementos caracterizadores da justa causa, a autoria e a materialidade, ou a inexistência do crime. Ou a existência, perdão, do crime. Portanto, a exigência de justa causa se coaduna não somente com o aparato constitucional de garantias processuais penais, contraditório, presunção de inocência, ampla defesa, etc., mas como a própria noção de Estado de Direito, em que não se admite que acusações infundadas ou carentes de elementos probatórios mínimos possam ter prosseguido e representado, ao fim, uma agressão à dignidade do cidadão. Isso significa, é insuficiente e mera tipicidade aparente do fato ou a indicação da autoridade do crime, ou inflação. Em recente acordo, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou sobre a exigência da justa causa para recebimento da denúncia. Agravo regimental, habeas corpus, denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código do Processo Penal, cerceado de defesa inexistente. Argumentação genérica, prejuízo não comprovado. A justa causa é a exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e procedimento de ação penal, nos termos do artigos 395, 3 do Código do Processo Penal. Isso consubstancia-se pela somatória de 3 componentes essenciais: tipicidade, adequação a uma conduta fática, um tipo penal; punibilidade, além da típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas distintas de punibilidade; e viabilidade, existências de fundados indícios de autoria. Alexandre de Moraes, primeira turma, julgado em 29/11/2021. Da ausência de justa causa no presente caso. No presente caso, embora apta à representação, não preenche o requisito da justa causa, indispensável à admissibilidade da denúncia. Isso porque alega falta de decoro parlamentar, abuso de poder, falta de representatividade e mal-estar na comunidade Riacho dos Machados, em Jardim Itápolis. Apesar de se constituir como condutas puníveis, considerando o rol das situações atentórias ao decoro parlamentar, previstas no artigo 12 da Resolução 7 de 2003, não foram suficientemente instruídas a ponto de viabilizar o procedimento da representação. A reunião ocorrida na Igreja Comunidade Menino de Deus, com representantes da comunidade Riacho dos Machados e da comunidade do Tanque, situação em que o denunciante e a vereadora, ora denunciada, participavam de uma discussão coletiva, não fornece elementos suficientes para a demonstração de que as falas da vereadora Juliana Cardoso representaram efetivamente abuso de poder e desrespeito à dignidade e à manifestação do cidadão Lorivaldo Delfino. A possibilidade de ocorrência de divergência de opiniões, inclusive as de caráter político, bem como a exposição de fatos e opiniões que não se mostravam pertinentes naquela situação, não é uma conduta capaz de configurar violação do decoro parlamentar, porque não há, no corpo da representação, documentos que comprovem eventual conteúdo difamatório ou vexatório nas falas reproduzidas pela vereadora Juliana Cardoso, em prejuízo do senhor Lorivaldo Delfino na situação mencionada. É importante ressaltar que não se questiona a importância e a hierarquia do direito fundamental à liberdade de expressão, bem como a sua amplitude de protestar contra a injustiça das mais diversas. No entanto, se tal direito é protegido como cláusula pétrea do ordenamento jurídico brasileiro, também a alegação de sua violação deve ser igualmente levada com seriedade e firmeza quanto da possibilidade de sua ocorrência. Do mesmo modo, a acusação de que as indicações realizadas pela vereadora Juliana Cardoso no tocante aos cargos de subprefeitura de São Mateus foram indicações irregulares ou utilizadas em benefício próprio ou para obter proveito eleitoral não foram acompanhadas de documentos que pudessem sustentar tal alegação. Eventuais apadrinhamentos ou quaisquer outros comportamentos motivados por questões pessoais e prejudiciais ao interesse público podem e devem ser punidas na esfera adequada, mediante devida apuração. A Corregedoria da Câmara Municipal, no entanto, não é a esfera adequada para realizar apurações nessa profundidade e magnitude. De modo que, mesmo que a sua ocorrência na esfera adequada, demandará do denunciante a apresentação de indícios mínimos que possam subsidiar a sua instauração. No tocante ao ato de desapropriação praticado mediante provocação do subprefeito de São Mateus, Fábio dos Santos, não é um ato que deve ter o seu mérito atribuído à vereadora Juliana Cardoso, tampouco servir de base para acusação de eventual perseguição política, uma vez que, além da ausência de indícios que comprovem vício de motivação para a prática do referido ato administrativo, esse não tem relação com as atividades inerentes ao exercício do mandato da vereadora Juliana Cardoso nesta Câmara Municipal. Por fim, não merece prosseguimento a alegação de que o ato que impediu o cidadão Lorivaldo Delfino de ingressar nas dependências da Câmara Municipal representa abuso de poder por parte daqueles que provocaram a autoridade competente internamente para impedir tal proibição.
Isso porque, sendo a soberania e a participação popular algum dos princípios de organização do município de São Paulo e, ainda, a Câmara Municipal, o espaço de participação democrática por excelência, a proibição de ingresso de um cidadão nessa edilidade, não se dá por motivos torpes, tampouco decorrentes de perseguição política. Assim, a reiterada ocorrência de ameaças e de perturbações da ordem e dos trabalhos da Casa Legislativa constituíram os verdadeiros motivos a justificar a prática do ato de proibição. Assim, conforme se aludiu anteriormente, a justa causa imposta, legalmente, como condição de admissibilidade de denúncia, o case exige que a alegação esteja instruída com suporte probatório mínimo, relacionados com indícios de autoria. Existe material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade, sob a pena de tomar o processo injusto e desnecessário. Conclusão do parecer. Com fundamento no artigo 22 da Resolução 7 de 2003, que dispõe sobre o dever do relator, em seu parecer, manifestar-se pela ausência ou pela admissibilidade de representação e submetê-la aos membros da Corregedoria, que, em colegiado, decidirão pelo prosseguimento ou arquivamento do processo disciplinar, concluo meu voto pela não admissão da representação e arquivamento do processo disciplinar na Corregedoria. É meu voto. São Paulo, 3 de fevereiro de 2022. Processo 169 de 2021, em face dos vereadores Alfredinho e também da vereadora Juliana Cardoso. Obrigada, presidente. Excelentíssimo senhor corregedor-geral, Vossa Excelência indicou-me por meio dos memorandos em referência para, no prazo de 10 dias, manifestar-me sobre a admissibilidade ou não da representação e a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza de pena a ser aplicada para o processo atuado com o número 169/2021, encaminhado em anexo, em consonância com o artigo 21 da Resolução 7 de 2003. Em cumprimento ao determinado por Vossa Excelência, depois de prorrogado, o prazo de minha manifestação por 10 dias, tais como facultado pelo artigo 21, terceiro da resolução mencionada, passo a apresentar meu parecer, com fundamento no que passo a expor. Trata-se da representação apresentada pelo cidadão Lourivaldo Delfino em face da vereadora Juliana Cardoso e do vereador Alfredinho, em que há alusão a condutas abusivas por parte do vereador, que levou a cabo um pedido para proibição de circulação do referido cidadão nas dependências da Câmara Municipal de São Paulo, pelo período de 1 ano a partir de julho de 2019. Com relação à vereadora, esta é igualmente acusada por abusar do poder que lhe foi concedido como parlamentar, através de intervenções em organização social, de saúde e em equipamentos de saúde da Zona Leste na cidade de São Paulo, sobretudo impedimentos de obras, de melhorias e posições desfavoráveis em reuniões geridas por esses equipamentos públicos. Da mesma forma, a vereadora é acusada de fazer uso político, através de aliados de unidades básicas de saúde, com destaque para o BS Jardim Quarto Centenário, o BS Tietê 2, o BS Recanto Verde do Sol e o BS Jardim Carrãozinho. Sobre a citada intervenção em organização de saúde, o cidadão refere-se à Fundação ABC, que no caso está sob a área de influência e atuação política de um grupo político, notoriamente da vereadora Juliana Cardoso. No mesmo sentido, alega que na legislatura de 2002 a 2016, o aparelhamento político da região da Zona Leste se deu através de pessoas em ocupações de postos-chave, hoje diretamente ligados a vereador, em cargos de assessoria do mandato. Foi relatado pela cidadão uma miríade de tramas envolvendo o gabinete da vereadora Juliana Cardoso, com causas particulares de abuso de poder e falta de um comportamento ético em reuniões nos equipamentos e organizações da saúde. A influência política na região de São Mateus, caracterizada como abuso de poder e nomeada como máfia partidária na representação, se constitui conforme o cidadão em atos como o loteamento da subprefeitura de São Mateus, na legislatura de 2002 a 2016, pela vereadora, e o subprefeito à época e atual assessor de seu gabinete, que consolidava as indicações de Juliana Cardoso para cargos e funções públicas. Da mesma forma, influencia a política nos contratos da Fundação ABC, que não só advém da vereadora, mas de demais políticos da região da ABC paulista. Desta feita, o cidadão enfatiza o abuso de poder, exercício da região de São Mateus, zona leste da cidade, bem como relata
exasperação das ações abusivas na seara do poder, chegando a ameaças concretas à integridade física do munícipe. Ainda o cidadão requer a formação de uma comissão parlamentar de inquérito que vise investigar a situação relatada pela Fundação ABC, para além de uma abertura de investigação nessa corregedoria por quebra de decoro, bem como por efetuar ameaça de morte ao cidadão em questão. No que tange ao vereador Alfredinho, reforça suas condutas no que se refere ao abuso de poder por meio da proibição do cidadão de circular nas dependências da Câmara Municipal de São Paulo em julho de 2019, difundir fake news a respeito das ameaças e agressões, pois profere que o cidadão ameaçou a filha da vereadora Juliana Cardoso e 3. É acusado de ofender a soberania popular. O representante juntou o registro do comprovante de residência na cidade de São Paulo, documento oficial com foto e cópia do título eleitoral. Esses são os fatos apresentados na representação pelo cidadão Lourival Delfim. Da admissibilidade da representação. Conforme disposto no artigo 2º da Resolução 7, de 27 de maio de 2003, compete à Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar e pela observação dos preceitos de ética e decoro parlamentar e receber denúncia contra vereadores por prática do ato atentório ao decoro e à ética parlamentar. Portanto, faz-se necessário que esta Corregedoria colegialmente realize o primeiro juízo de admissibilidade referente à presente representação indispensável em todos os feitos, decidindo, nos termos do artigo 21 e 23 da Resolução 7 de 2003, se a representação deve prosseguir ou não, bem como, caso decida prosseguir, qual é a esfera de competência de julgamento, tendo em conta a natureza da pena a ser aplicada. É nesse âmbito normativo, assim resumido, que exaro o meu parecer e, preliminarmente, nesse sentido, necessária a análise de se a representação preenche os requisitos de admissibilidade. Dos requisitos de admissibilidade. Em se tratando de representação que pretende iniciar processo por infrações do decoro parlamentar e, portanto, representações condutas puníveis com perda de mandato, artigo 19, inciso 1 da Resolução 7 de 2003 da Câmara Municipal de São Paulo, artigo 18, inciso 2 da Lei Orgânica do Município. Está-se diante de processo e de julgamento relacionados com normas sancionadas que devem ser interpretadas restritivamente no plano jurídico. Em decorrência disso, não somente a legislação penal brasileira, mas todas as normas de caráter sancionatório são regidas pelos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, a fim de harmonizar-se com o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, a Lei Orgânica do Município de São Paulo dispõe que a Câmara Municipal disporá sobre o procedimento a ser obedecido dos processos de perda de mandato decididos pela Câmara e sobre a aplicação de outras penalidades assegurando o contraditório. Portanto, o procedimento de julgamento de um parlamentar segue o princípio constitucional do devido processo legal em todas as suas fases e formalidades, motivo pelo qual o juízo de admissibilidade realizado nessa corregedoria deve assegurar os direitos e garantias dos parlamentares, procedendo à verificação do preenchimento rigoroso de todos os requisitos da admissibilidade exigidos pelas normas vigentes, conforme se encontra previsto no artigo 2 do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Resolução 25 de 2021, aplicada por analogia nessa edilidade. A representação somente poderá ser admitida se não for considerada inepta ou carente de justa causa. Requisitos esses contidos também no artigo 395 do Código de Processo Penal. Para que a representação não seja considerada inepta, exige-se, sobretudo, a legitimidade ativa da representante, disposta no artigo 20 da Resolução número 7 de 2003, da Corregedoria da Câmara Municipal, em que pese haja outros elementos que compõem esse exame, a legitimidade ativa é o mais relevante para o caso concreto. Por outro lado, a justa causa, considerada uma peculiaridade de ação penal em relação à ação civil, constitui requisito de admissibilidade da representação, bem como condição de ação penal. Conforme o magistério de Gustavo Badaró, no passado, a justa causa foi identificada como a necessidade de que denúncia descrevesse em tese um fato típico, isto é, bastava que a conduta imputada a alguém fosse tipificada do plano abstrato, de modo que a denúncia somente poderia ser rejeitada quando o fato narrado evidentemente não constituísse crime. No entanto, tal conceito se mostrou insuficiente, pois, segundo o professor, em razão de caráter infamante do processo penal em si, em que simples fato de estar sendo processado já significa uma grave pena imposta ao indivíduo, não é possível admitir denúncias absolutamente temerárias, desconectadas dos elementos concretos de investigação que tenham sido colhidos na fase pré-processual. A noção de justa causa evoluiu, então, de um conceito abstrato para uma ideia concreta, exigindo a existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal. A justa causa passou a significar, portanto, a existência de um apoio probatório mínimo, indicativo de autoria e maneira a indicar a possibilidade futura de aplicação de sanção.
Deve-se ressaltar que não se exige para o exercício da ação penal, ou mesmo do direito de representação contra-parlamentar, a mesma carga probatória necessária para uma sentença judicial. No entanto, exige-se um mínimo de elementos caracterizadores da justa causa, a autoria e a materialidade, ou a existência do crime. Portanto, a existência de justa causa se coaduna não somente com o aparato constitucional de garantias processuais penais, contraditório, presunção de inocência, ampla defesa, etc., mas com a própria noção de Estado de Direito, em que não se admite que as acusações infundadas ou carentes de elementos probatórios mínimos possam ter prosseguimento representado ao fim uma agressão à dignidade do cidadão e, em outras palavras, é insuficiente mera tipicidade aparente do fato ou indicação de autoria do crime ou infração. Em recente acórdão, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou sobre a exigência de justa causa para o recebimento da denúncia. Agravo regimental, habeas corpus, denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, cerceamento de defesa, inexistência, argumentação genérica, prejuízo não comprovado. 1. A justa causa é a exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395 do Código 395, terceiro do Código do Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de 3 componentes essenciais: tipicidade, adequação de uma conduta fática a um tipo penal; punibilidade, além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir qualquer das causas distintas da punibilidade; e viabilidade, existência de fundados indícios de autoria. Relator Alexandre de Moraes, primeira turma, julgado em 29/11/2021, processo eletrônico. Da ausência de justa causa no presente caso. No presente caso, embora apta à representação, não preenche o requisito da justa causa, indispensável à admissibilidade da denúncia. Isso porque a alegada quebra de decoro parlamentar e abuso de poder, apesar de se constituírem como condutas puníveis, considerando o rol das situações atentadas ao decoro parlamentar, prevista no artigo 12 da Resolução 7, não foram suficientemente instruídas a ponto de viabilizar o prosseguimento da representação. O senhor Lorivaldo Delfino alega que a vereadora Juliana Cardoso, ao indicar seus próprios assessores de campo e ex-assessores para os cargos da Fundação ABC, comprometeu obras de melhorias da UBS Tietê 2 e do Hospital Dia, uma vez que tais indicações resultaram na concentração de poder desses indicados sobre os conselhos de gestão da UBS que menciona, além da colaboração da Fundação ABC, no que o senhor Lorivaldo denomina como máfia dos genocidas da Zona Leste. O denunciante alega que a vereadora Juliana faz uso político, indevido e arbitrário da comunidade Riacho dos Machados, também atendida pela UBS Tietê 2. Ocorre que tais acusações de que as indicações realizadas pela vereadora Juliana Cardoso para o caso da subprefeitura de São Mateus, na gestão de 2012 e 2016, bem como para a Fundação ABC e, consequentemente, nos conselhos gestores da UBS, foram indicações irregulares ou utilizadas em benefício próprio ou para obter proveito eleitoral, não foram acompanhadas de documento que pudessem sustentar tal alegação. Eventuais alpadrinhamentos ou qualquer outro comportamento motivado por questões pessoais e prejudiciais ao interesse público podem e devem ser punidos na esfera adequada, mediante a devida apuração. A Corregedoria da Câmara Municipal, no entanto, não é a esfera adequada para realizar apurações dessa profundidade e magnitude, de modo que mesmo a sua ocorrência na esfera adequada demandará do denunciante a apresentação de indícios mínimos que possam subsidiar a sua instauração. Em outras palavras, não é possível que essa Corregedoria dê andamento a um processo disciplinar sem que a reclamação esteja acompanhada de documentos que possam assegurar, ainda que num primeiro exame, a interferência ilegal da vereadora Juliana Cardoso na gestão dos equipamentos de saúde da região de São Mateus por meio de indicações indevidas, tampouco que seus assessores de fato intervêm de forma ilegal quanto ao repasse de recursos para os equipamentos e quanto à participação popular nas reuniões dos conselhos gestores. Desse modo, sem que no corpo da própria representação estejam arrolados documentos que indiquem a probabilidade de ilegalidades, não é possível submeter a parlamentar a tal processo disciplinar. Considerando o conteúdo daquilo que se denomina como justa causa, a mesma exigência se faz em relação às alegações de que a vereadora Juliana Cardoso fez uso imoral do gabinete por doações de campanha com flagrante de crime eleitoral. Ameaças por intermédio do subprefeito Fábio dos Santos, indicados na gestão 2012 e 2016. Ameaças de morte por telefone de amigos de assessores da vereadora. Ameaças de violência física em posto de saúde Tietê. Ameaças de violência física por assessores de vereadora em inauguração de via da comunidade Rio dos Machados. Envio de cidadão na residência do representante para ameaças retiradas de vídeos da internet.
uso de fotos e registro enganoso da comunidade pelo jornal Gazeta de São Mateus, ameaça de fechar a Associação Riacho dos Machados pelo subprefeito Fábio dos Santos e ameaça da chefe de gabinete indicada pela vereadora da subprefeitura de São Mateus. Tais situações não podem enquadrar-se como infrações ao decoro parlamentar porque não há junta representação, documentos que evidenciem a autoria. Probabilidade de que a vereadora seja autora das infrações apontadas, diretamente ou como mandante, tampouco a indicação de quais assessores da vereadora praticaram as ameaças e a materialidade, indícios concretos da ocorrência dessas infrações. No caso concreto, a prova da materialidade elitiva é inexistente, na medida em que não se tem menção à exigência de gravações, de chamadas telefônicas, testemunhas que presenciaram as agressões verbais, as ameaças de agressões físicas, depoimentos, históricos de chamada telefônica, mensagens de texto, cópia da matéria do jornal, Gazeta de São Mateus, e a consequente exposição da falsidade de seu conteúdo, ou mesmo o anexo de eventual boletim de ocorrência registrado em delegacia de polícia em razão das reiteradas ameaças que foram alegadas. Desse modo, a representação não possui elementos que comprovem o eventual uso de poder político para obter vantagem pessoal ou em benefício do terceiro bem, como as ameaças à integridade física do senhor Lorivaldo Delfino. Por fim, deve-se ressaltar que não se despreza a gravidade das acusações e sua reprovabilidade perante essa corregedoria. No entanto, a mera alegação do cometimento de uma ilegalidade, principalmente tratando-se de uma ameaça de morte, não basta para que um parlamentar seja submetido a um processo de perda de mandato, uma vez que somente o fato de ser processado já representa máculas à sua imagem e ao bom desenvolvimento do mandato perante o seu eleitorado. Nesse sentido, quanto mais graves forem acusações, mais subsídios precisam ser oferecidos na representação, ainda que para um primeiro juízo de admissibilidade como esse. Na sequência, o senhor Lorivaldo Delfino alega que os processos movidos pela vereadora Juliana Cardoso contra ele, em razão de ameaças à filha da vereadora, não têm outra finalidade senão a de difamá-lo, uma vez que as ditas ameaças são falsas, tratando-se, portanto, de fake news. Ocorre que os processos movidos pela vereadora não se deram por razões politicamente pertinentes, isto é, relacionadas ao exercício de seu mandato, mas por razões pessoais, de modo que essa corregedoria não é o órgão destinado a discussões de questões dessa natureza, tendo em vista que o denunciante poderá defender-se em juízo, espaço esse sim adequado para a resolução pacífica e democrática dos conflitos. No tocante à alegação de que o vereador Alfredinho teria divulgado uma fake news ao afirmar que a filha da vereadora Juliana Cardoso fora ameaçada pelo senhor Lorivaldo Delfino em ambiente escolar, essa não merece prosperar, uma vez que não consta na representação a exposição de indícios mínimos que possam comprovar o conteúdo falso das declarações. Deve-se ressaltar que aqueles que supõem terem sido violados os seus direitos quanto à honra devem seguir o procedimento legal da denúncia e começar pelo protocolo formal de boletim de ocorrência em departamento policial. Ainda sobre essa inadequação dessa corregedoria para a apreciação daquilo que pretende o denunciante, suas alegações sobre ter sofrido ataque em plenário pelo grupo de assessores da vereadora Juliana, configurando abuso de poder, bem como sobre a utilização dos partidos dos trabalhadores para impedir a sua entrada na Câmara, essas alegações não são fundadas em elementos concretos e demonstrados na representação. Tampouco esta última alegação tem potencial para seguir adiante, tendo em vista que o ato praticado pela mesa da Câmara esteve legitimado por disposições do seu regimento interno e, portanto, é um ato questionável mediante o ingresso de recurso administrativo ou judicial, que foge a competências dessa corregedoria. Por fim, não merece prosseguimento a alegação de que o ato que impediu o cidadão Lorivaldo Delfino de ingressar nas dependências desta Câmara Municipal representa abuso de poder por parte daquele provocar a autoridade competente internamente para expedir tal proibição. Isso porque, sendo a soberania e a participação popular algum dos princípios de organização do município de São Paulo, e ainda a Câmara Municipal, espaço por excelência de participação democrática, a proibição de ingresso de um cidadão nessa edilidade não se dá por motivos torpes, tampouco decorrentes de perseguição política, assim conforme consta na decisão da mesa da Câmara, e reiterada a ocorrência de ameaças e perturbação da ordem dos trabalhos da Casa Legislativa, constituíram os verdadeiros motivos a justificar a prática do ato de proibição, desse modo, a solicitação do nobre vereador Alfredinho para que tal ato fosse praticado. Não representa violação da participação democrática e abuso de poder, uma vez que a decisão da mesa esteve amparada nas conclusões objetivas no processo administrativo 963 de 2019 da Inspetoria da Guarda Civil Metropolitana, GCM, da Câmara Municipal de São Paulo, bem como no parecer da chefia 7 de 2019 da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, e, por fim, alicerçada
disposições regimentais sobre a organização dos trabalhos da Câmara e manutenção da ordem, assim conforme se aludiu anteriormente à justa causa imposta legalmente como condição de admissibilidade, denúncia ou queixa, exige que a alegação esteja instruída como suporte probatório mínimo relacionado com indício de autoria, existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua antijuridicidade e culpabilidade, sob pena de se tornar processo injusto e desnecessário. Dos pedidos formulados pelo representante. Conforme consta na representação, o senhor Lorivaldo Delfino, além das denúncias realizadas, solicitou que esta corregedoria desse encaminhamento a uma CPI da Fundação ABC na Câmara dos Vereadores, exonerações imediatas da senhora Márcia Osônia dos Santos Silva e senhora Giovanni M. Rodrigues por apadrinhamento, proibição de participação em reuniões de Maria Eleonice Bezerra de Holanda nas UBS, proibição de participação em reuniões de Edith Lima de Souza, no Conselho da UBS-GT, exoneração e devolução ao Estado do funcionário Raimundo Calixto de Holanda, oficial administrativo da UBS, quarto centenário, abertura de investigação da vereadora Juliana Cardoso por quebra de decoro na Corregedoria da Câmara de Vereadores de São Paulo por promover ameaças de morte a um cidadão comum. Tendo em vista as atribuições dessa corregedoria, não é possível dar encaminhamento aos pedidos supramencionados, uma vez que a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, nessa elegibilidade, se dará mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara para aprovação do fato determinado, em prazo certo, adequado à consecução dos seus fins, sendo que suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, conforme consta no artigo 91 do Regimento Interno da Câmara. Portanto, não cabe à Corregedoria o pedido de criação de CPI. Não se encontra no rol de atribuições da Corregedoria da Câmara Municipal pronunciar-se sobre a exoneração de funcionário público, de modo que possível exoneração da senhora Márcia Osânia dos Santos Silva, a senhora Giovanni M. Rodrigues, por apadrinhamento, bem como o senhor Raimundo Calixto de Holanda, não poderia se dar pela via pretendida pelo representante. 3. Do mesmo modo, não cabe a esta corregedoria determinar a proibição de participação em reuniões realizadas em órgãos públicos ou privados de representantes de conselho ou dirigentes. E, quarto, a abertura de investigação da vereadora Juliana Cardoso por quebra de decoro nesta corregedoria, por promover ameaça de morte ao cidadão Lorivaldo Delfino, conforme explicado no tópico sobre os requisitos de admissibilidade da representação, não é possível, uma vez que a denúncia não fornece indícios materiais mínimos que possam subsidiar o prosseguimento do processo disciplinar, sendo carente, portanto, dos requisitos de justa causa. Conclusão do parecer. Com fundamento no artigo 22 da Resolução 7 de 2003, que dispõe sobre o dever da relatora, em seu parecer, manifestar-se pela ausência ou pela admissibilidade de representação e submetê-la aos membros da Corregedoria, que em colegiado decidirão pelo prosseguimento ou arquivamento do processo disciplinar, concluo o meu voto pela não admissão da representação e arquivamento do processo disciplinar na Corregedoria. É o meu voto. São Paulo, 3 de fevereiro de 2022. Boa tarde a todos. Na verdade, eu estou com alguns pareceres para que eu possa dar um parecer, mas a maioria deles é de gestões anteriores, que já se passaram, muitos vereadores já não estão na casa, enfim. O que eu queria pedir ao senhor corregedor é que, tudo bem, que a gente... Todos os meus pareceres, pelo que eu estou lendo, tal, a gente vai dar pelo arquivamento. Agora, eu acho assim, que nós temos que ter um momento aqui na Câmara de parar tudo isso aqui. Vamos se reunir 1 mês, 2 meses, sei lá quem é que vai nos ajudar. Vamos votar isso na Câmara e remodelar as normativas desse regimento da Corregedoria. O que eu quero dizer com isso? O caso aconteceu, por exemplo, em 2022, ele tem que ser julgado em 2022. Aconteceu em 2023, ele tem que ser julgado em 2023. A não ser que aconteceu em dezembro. Tudo bem. Porque, senão, não vai acontecer absolutamente nada como aconteceu aqui. E depois, como a Elaine disse, e o Aurélio,
eu tenho notado que as agressões verbais elas estão sendo intensas na Câmara, no plenário, durante o ano que se passou, e agora, então, que vem eleição, você imagine como deverá ser, né? A gente que já esteve aqui na casa já há alguns anos, a gente sabe como funciona. E as pessoas têm que ter o respeito. Não importa quem, não importa que partido, mas as pessoas têm que ser penalizadas. Então, era isso que eu tinha que dizer. Eu estarei, como já se passou, como eu já fiz aqui algumas vezes, passou-se 2, 3 anos, foram se passando, passou-se a gestão, os relatores eram outros e hoje eu sou a relatora. Então, temos que, como for um acordo, vai ser pelo arquivamento. Mas espero que esta gestão nós possamos imediatamente começarmos essa mudança do nosso regimento, para que realmente todos, independente de partido, independente de quem quer que seja, antes de abrir a boca ou de falar qualquer coisa lá embaixo, pense que tem uma corregedoria que ele poderá ser penalizado. Que isso é uma questão de respeito para com os colegas. Com todos, independente de qualquer um, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer coisa. São pessoas. As pessoas têm que ser respeitadas. Somos colegas, somos eleitos pelo povo. Então, não dá para penalizar um e deixar outro de lado. Ou penaliza todos da mesma maneira, do mesmo jeito, ou então ficamos aqui, do jeito que estamos. Era o que eu tinha a dizer. Exatamente, vereadora Sandra. Faço das suas palavras também as minhas palavras. Tem essa visão. A corregedoria está aqui para trabalhar com aqueles vereadores e vereadoras que passam, se excedem e não querem arcar com a responsabilidade da sua fala, como foi bem colocada pela vereadora Elaine. Nós todos temos a responsabilidade da nossa fala, o que não quer dizer que a gente não seja inimputável. Referente à nossa mudança, nós criamos um grupo de trabalho na reunião passada, indicamos aí o vereador Antônio Donato para que pudesse nos auxiliar nisso, né? Construindo, mas é dever não só do Donato, mas de todos nós. Que a gente Temos um prazo para isso? Que a gente se debruce, exatamente. Não, a gente não definiu um prazo, mas a gente pode definir um prazo, com certeza. Eu acho que a gente tem que definir esse prazo. Só entender que a gente vai, pelo clima que está na casa, provavelmente a gente vai estar durante esse prazo e novas coisas vão surgir. Não é o que a gente quer, mas provavelmente que isso aconteça. Então, vou encerrar a discussão. Vou abrir, então, por votação nominal, o processo 207 de 2021 e que nós teremos como decisão com no mínimo de 4 votos favoráveis ou contrários. No caso do corregedor, só vota em caso de desempate. Do processo 207 de 2021, como vota o vereador Rubinho Nunes. Favorável ao relatório. Como vota o vereador Aurélio Nomura. Voto contrário. Contrário. Como vota a vereadora Elaine do Quilombo Periférico? Voto contrário. Contrário. Como vota a vereadora Sandra Tadeu? Aqui nós estamos nos estendendo também fora dos vereadores. Aqui a falta do decoro, então, ou a falta de uma penalidade, é pelo fato dele ter arguído o sindicato. Como aqui a gente vê várias vezes as pessoas falando dos nossos presidentes da República, dos nossos governadores. Então, tudo isso cabe também um processo de corregedoria. Que a gente já ouviu falar do genocida, já vimos falar do
sei lá do que fala do Dória e de outros. Eu acho que a corregedoria é em torno, eu voto favorável porque senão, se nós vamos se estender a tudo isso, então eu quero estar nesse grupo de estudos também, para que a gente possa, então, o que podemos falar, o que não podemos falar. Temos que fazer uma cartilha. Eu sou favorável. Então, com... Tá, então conforme foi, eu entendia que seriam pelo menos 4 votos favoráveis ou 4 contrários. Não, são 4 votos, sendo eles podem ser favoráveis ou contrários. É isso, precisa ter 4 pessoas. Essa é a minha dúvida. Não, tem 4. Tem 2 favoráveis e 2 contrários. É isso, a minha... Presidente, pela ordem. Tá, então pela informação, Nomura, tem que ser maioria absoluta, então ficaria pendente, isso, ficaria pendente de votação o 207. Isso. Vamos então voltar ao primeiro item, vou reabrir a discussão, é isso? Vou encerrar a discussão, do processo 203 de 2020 em face do vereador Camilo Cristófaro. Lembrando que há um voto em separado do vereador Aurélio Nomura, sendo contrário ao relatório do vereador Rubinho Nunes, mas que nesse momento nós não estaremos votando, apreciando, na verdade, o voto contrário do Nomura, e sim somente o relatório e o voto do vereador Rubinho Nunes. Então, vou iniciar aqui o processo de votação nominal. Como voto, o vereador Rubinho Nunes. Favorável ao relatório. Favorável ao relatório. Como voto, o vereador Aurélio Nomura. Contrário ao relatório. Contrário ao relatório. Como voto, a vereadora Elaine. Favorável. Favorável ao relatório. Como voto, a vereadora Sandra Tadeu. Aqui é a questão da família. O Adilson, o que dentro de uma Câmara eu tenho que subir numa tribuna e falar mal da família alheia. São filhos, são esposas, são mães que lá estão. Se você vai ofender, você ofenda. Então, sei lá quem que ofendeu aqui, ofendeu, mas é o tal negócio. Você não pode estar pondo a família no meio. Eu vou voltar, porque esse foi quando? Pelo parecer, o arquivamento. Então, favorável. Então, nós temos 3 votos favoráveis e 1 contrário. Também fica suspenso, é isso? Isso não pode acontecer. Fica pendente de votação também esse caso. Ou seja, pelo visto hoje, só se todo mundo votar igual. Vamos lá, vereador, vou reabrir a discussão, encerrar a discussão dos processos 075 de 2021 e 168 de 2021 em face da vereadora Juliana Cardoso, processo esse pedido pelo vampiro, esqueci o nome dele, como é o nome dele? Lorival, senhor Lorival Delfino. Vou iniciar o processo de votação nominal. Como voto, o vereador Rubinho Nunes. Favorável ao relatório. Favorável. Como voto, o vereador Aurélio. Favorável. Favorável. Como vota a vereadora Elaine. Favorável. Como vota a vereadora Sandra. Favorável. Isso tudo bem, está aprovado, é isso? Então, determino o arquivamento do processo 075 de 2021 e 168 de 2021. Vamos ao próximo. Também o relatório
relatório da vereadora Elaine do Quilombo Periférico relativo ao processo 169 de 2021 em face dos vereadores Alfredinho e Juliana Cardoso. Estou reabrindo a discussão, estou encerrando a discussão, lembrando que esse é o mesmo caso, o mesmo autor do processo, dos dois processos anteriores frente à vereadora Juliana Cardoso. Vou iniciar o processo de votação nominal. Como voto o vereador Rubinho Nunes. Favorável. Como voto o vereador Aurélio Nomura. Favorável. Como vota a vereadora Elaine. Favorável. Como vota a vereadora Sandra. Favorável. Determina o arquivamento do processo 169 de 2021. Então, encerrada nossa reunião da Corregedoria. Boa tarde a todos. Boa Nós tarde. temos que